a tua existência já é um grande milagre, né, Mima? Porque a sua mãe, ela tentou engravidar por 18 anos, não conseguia. Não. E foi numa ida ao médico para ver uma outra questão. Ela estava sentindo uma dor, né, nos quadris, eu Isso. acho. E aí o médico deu aquela notícia para ela: tá grávida, minha filha? Isso mesmo. Parece doido, né? Contando assim, mas foi justamente isso que aconteceu. Minha mãe passou um longo tempo sofrendo com meu pai, né? Ficaram 18 anos casados e ela não conseguia ter filhos. Ela ficava muito triste com isso, tanto que ela adotou o meu irmão. Hoje ele tem 36 anos, o Fernando, e quando eu nasci, ele já tinha 8 anos. Mas nesse tempo conturbado assim que minha mãe vivia, ela tentou tirar a vida dela. E ela me contava que ela, por diversas vezes, ao ir trabalhar, passava por perto de uma linha do trem assim, e ela, por diversas vezes, já tentou tirar a própria vida ali. E uma das últimas vezes que ela tentou fazer isso foi quando ela sentiu essa dor muito forte, assim, atrás das costas, nas costas. E aí E ela não decidiu conseguiu. não tirar a própria vida e descobriu que Exatamente. estava grávida. Era como parecia que eu estava dando um grito ali dentro, assim, não faça isso, né? Porque eu acho que Deus tem um plano para cada um de nós, né? E eu tenho certeza que ali naquele momento ele já tinha traçado uma história para mim. Quando você tinha mais ou menos uns 6 anos, aí a sua mãe, que vivia já com problemas com seu pai, né? Eles se separaram, seu pai era alcoólatra, né? E aí ela conheceu o seu padrasto. Então, com 6 anos, você viu a sua mãe se casando com o seu padrasto. Como é que foi aquele momento? Foi tranquilo para você? Assim, para mim foi tranquilo, porque quando ela conheceu ele, a gente morava no fundo da casa da minha avó, e ele era super bondoso, assim, com a gente, sabe? Comigo, com a minha mãe, com a minha avó. Era aquela pessoa que supria todas as nossas necessidades, assim, sabe? Tanto emocional, né? Com carinho, tanto financeiramente. E aí eles ficaram um ano, quando minha mãe conheceu ele, eu tinha 5 anos. Eles ficaram um ano namorando e depois eles se casaram. Minha mãe saiu da casa da minha avó para ir morar na casa dele. E aí foi quando tudo começou. E esse tudo começou é muita coisa. Muito. Porque assim, o que a gente descobriu com a tua história é que assim, ele inclusive mostrava imagens para você, imagens com um conteúdo sexual, e você com 6 anos de idade, e ele começou um processo de realmente abuso físico, abuso sexual. E o que é tão difícil de aceitar é que, assim, na inocência de uma criança, você não conseguia compreender o que estava acontecendo ali. Não. E, ao mesmo tempo, você achava até que era um processo normal, né? Que todas as crianças passavam por isso. Me fala um pouco disso. Quando a minha mãe casou com ele, eles tiveram um filho, né? Que meu irmão hoje tem 22 anos. E o meu padrasto, ele nunca me pegou à força, assim, falava para eu fazer as coisas à força. Ele ia me persuadindo aos poucos, assim, sabe? Ia falando assim, se você não fizer alguma coisa, uma coisa assim, eu vou fazer isso com seu irmão, né? E você não quer isso. E nunca era Era uma com ameaça, força. então. E assim, nunca era referente à minha mãe. Ele nunca falava nada referente à minha mãe, era sempre referente ao meu irmão menor. E aí eu pensava assim, não, eu não posso falar, porque eu não quero. Foi uma escolha minha, não foi culpa de ninguém. Foi uma escolha minha também, eu criança, né? Eu escolhi não falar, porque eu não queria também que meu irmão crescesse com um pai na cadeia, sabe? Eu já sei como que foi difícil viver sem um pai na minha infância. Eu sentia muita saudade do meu pai. E ele nunca esteve nem aí para mim. E eu não queria que acontecesse a mesma coisa com o meu irmão. Então, o pai dele estava presente ali na vida dele, sabe? E isso é o que eu queria, assim. São escolhas que a gente acaba fazendo, né? Eu era apenas uma criança, Você não tinha culpa. consciência e não tinha nenhuma visão do todo, na verdade, né? E aí foi isso. A minha força maior era preservar a vida do meu irmão. Inclusive, tem alguns fatos assim na história que são muito interessantes e tristes ao mesmo tempo, porque assim, você começou a fazer consultas com um ginecologista até por conta de problemas que ele mesmo tinha ocasionado. Sim. E ele te levava para Eu consulta. cheguei a fazer uma cirurgia e ele foi me levar. E assim,
era como se nada tivesse acontecido, sabe? As coisas iam rolando, era como se eu tivesse... Era um grito sufocado, sabe? Eu estava gritando dentro de uma caixa de vidro, onde eu gritava, mas ninguém conseguia me ouvir. Era isso que eu sentia. Porque você gritava para dentro, na verdade, né? Você não deixava as pessoas saberem o que estava acontecendo. Algumas pessoas que são vítimas de abuso sexual, elas dizem que elas não contam por vergonha. Você sentia isso? Era mais a proteção mesmo? Era a proteção do seu e irmão. assim, a minha mãe trabalhava num hospital, ela era enfermeira, num hospital muito longe da nossa casa. Então assim, o meu padrasto não ganhava o suficiente para manter a casa toda. Então a minha mãe precisava trabalhar. Eu não sei como que com 5 anos eu pensei em tudo isso, de verdade. Eu não consigo entender. Mas eu pensava assim, bom, se minha mãe se separar, ela vai voltar para casa da minha avó, mas aí minha avó não pode cuidar de mim e do meu irmão. E aí como é que vai ficar a situação? A gente vai ficar com quem? Então eu vou empurrando com a barriga aqui até quando eu aguentar, e ela continua trabalhando, e aí eu vou vivendo. Tem um momento enquanto você estava realmente sofrendo abuso, e você não entendia muito bem o que estava acontecendo, e você ouviu uma voz. Me conta isso. A minha avó, ela sempre me ensinou sobre Deus, sabe? Que existia um Deus de amor, só que a minha mãe não. E aí, toda vez que eu ia para casa da minha avó, ela me ensinava tudo que ela pudesse de ensinar sobre Deus, ela me ensinou. E enquanto estava acontecendo os abusos, eu olhava para o teto assim e é real. Eu nunca fui de acreditar nessas coisas assim, algum ser celestial vai falar com você, ou então algum sinal vai aparecer. Eu, de verdade, eu não acredito nisso. Só que eu ouvia uma voz na minha cabeça assim, ó, na minha mente assim, ó, vai passar. Só isso que falava. A voz só falava isso. Aguenta mais um pouco que vai passar. E assim, eu ficava, sabe? Eu ficava até com raiva de estar ouvindo isso, porque nunca passava. Foram 8 anos, né? E essa voz vai passar, mas não vai passar. Às vezes eu ficava com raiva, não queria ouvir, sabe? Me enlouquecia aquela voz. Mas eu ouvia, enquanto estava acontecendo os abusos dessa voz. Você, num determinado momento, você decidiu escrever uma carta, que você não tinha coragem de contar verbalmente, você escreveu uma carta. Você escreveu essa carta para sua mãe? Escrevi para minha mãe, na época ela trabalhava à noite, e eu falei assim, bom, ela vai chegar de manhãzinha e vai ver a carta, né? Vai abrir a porta, vai ver a carta, e a gente sempre foi muito amiga, sabe? Eu contava tudo para ela. Só que eu estava com vergonha de contar assim, abertamente, o que estava acontecendo. Então, foi por isso que eu escrevi a carta. Ela chegou, leu a carta, eu lembro que ela chorou muito, e aí ela, naquele ato assim de desespero, acabou colocando eu e ele em frente a frente. Eu sempre fui uma criança bem, assim, rebelde, sapeca, sabe? Bem levada, né? E aí, muitas das vezes, a minha mãe... Eu ficava assim, eu não vou ter essa prioridade para falar, ela não vai me dar tanta credibilidade, né? Porque eu sou brincalhona e tal. E eu pensei que ela ia achar que era mentira, né? Mas eu fiquei assustada ao ver que ela acreditou em mim. Só que o que eu não queria é que ela tivesse colocado eu e ele frente a frente. Claro. Naquele ato, né? E aí eu acabei falando assim, mãe, é tudo mentira. O que eu escrevi na carta, eu tava ficando doida, mãe, me desculpa. E por que você fez isso? Porque eu tava frente a frente com ele. E aí a minha mãe falou assim, é verdade? Falava o nome dele, é verdade que isso aconteceu? E aí ele falava assim, não, como é que eu ia fazer isso com ela? Eu dou tudo de bom e de melhor para vocês. Porque realmente, Wagner, se você olhar os olhos humanos hoje, em dia, ele é uma pessoa muito boa, entendeu? Como se fosse qualquer pessoa assim, sabe? Mantinha a casa, que era o que ele falou realmente, mas isso não dava direito dele tocar em mim, nem em ninguém. E aí, ela colocou ele em frente a frente, aí foi quando eu falei, é mentira, não estava acontecendo nada. Nossa, foi terrível, porque aí eu falei assim, não, agora... Vai ser o resto da vida assim. Agora vai ser o dobro. Se estava ruim, agora vai ser o dobro. E quando é que você se viu livre disso? Nessa época, eu tinha uns 11 anos quando eu escrevi essa carta. E aí passou mais um ano, eu estava olhando no jornal, assim, tinha um programa falando, um jornal específico falando sobre criminalidade e tal, e aí estava passando um caso de pedofilia.
eu nunca tinha escutado essa palavra, pedofilia. Nunca. E aí, eu não estava assistindo. Eu estava fazendo minhas coisas no quarto e ele assistindo na sala, assim, sabe? E eu só atenta, né? Eu sempre fui muito, assim, meus ouvidos, assim, bem atentos a tudo. E aí, no jornal estava falando, na reportagem estava falando que tinha um caso de pedofilia, que a criança passou por isso, isso e isso. E cada vez que o jornalista ia falando isso, eu ia me identificando com todas as coisas que eu passei. E aí, no final, ele falou, então, aí se você souber mais sobre esse pedófilo, denuncie. Nananã. E aí eu comecei, assim, a entrar em choque. Eu falei, gente, isso é um crime. Com 12 anos. A minha vida inteira, desde os 5 anos, eu estou sofrendo isso e como assim, sabe? Meu Deus. E aí, quando ele vinha chegar perto de mim, eu falei para ele, cheguei a falar, eu não quero que você faça mais isso porque você é um pedófilo. Eu lembro que ele ficou assim, extasiado. Porque tem coisas, Wagner, que a gente não esquece. Eu acho que o que eu passei, eu nunca vou esquecer, eu consigo superar, né? Mas é uma coisa que você não esquece. Então, às vezes, pode até pensar que eu estou fria falando isso aqui, mas eu me sinto forte para falar para todo mundo, para que essa história não se repita, sabe? E aí eu lembro que ele falou, veio para perto de mim, eu falei, você não vai mais tocar em mim porque você é um pedófilo. Tipo, passou 1 mês, 2 meses, uns 5 meses, parece que parou, mas depois ele continuou novamente. E aí ele começava a bater no meu irmão, e bater muito forte. E aí eu não conseguia ver aquilo, não conseguia de verdade. E até hoje, assim, eu sinto uma angústia toda vez que meu irmão sofre, sabe? E aí eu falei assim, então a gente vai continuar empurrando com a barriga até quando der. Com 14 anos, a minha mãe resolveu se separar dele, eu tinha 14 anos, né? Com 14 anos foi que realmente tudo acabou. Você contou para sua mãe sem a intenção de contar para sua mãe, porque você estava conversando com a sua prima. E aí, falando abertamente sobre tudo que tinha acontecido na tua vida, e a tua mãe estava próxima e ouviu toda a história. Ouviu. E assim, 16 anos, a gente é adolescente, né? Todo mundo aqui já passou por essa fase de falar mesmo, sem medo do amanhã. E eu falei com todas as riquezas de detalhe durante os 8 anos que eu passei, contei tudo. E aí ela estava ouvindo tudo. Atrás da porta, assim, estava ouvindo. E aí foi muito triste, porque parece que o sentimento de culpa veio ainda pior, sabe, nela. E eu ficava com muita dó, porque assim, não foi culpa dela, não foi culpa minha. A única culpa foi dele, entendeu? E aí, para ela não sofrer, ver a minha mãe sofrendo era a morte para mim. Então, de novo, coloquei uma pedra em cima, eu falei, mãe, não se preocupa, já passou. Só que dentro de mim não tinha passado. Eu acho que nunca vai passar. O que eu já falei, a gente consegue lidar com isso, né? E aí acabou que eu coloquei uma pedra em cima e não falei mais disso. Com 16 anos, a partir de então, assim, eu comentava, assim, esporadicamente com ela algumas coisas. Você, depois de toda essa libertação e tudo mais, você descobriu nos DVDs do pastor Luiz Gonçalves uma mensagem muito bonita. Como é que foi essa tua relação com o pastor Luiz Gonçalves? Eu, na minha adolescência, assim, eu nunca fui uma pessoa de curtir balada, essas coisas assim, sabe? Então, eu sempre fui mais caseira, gostava de ficar em casa. E eu tinha uma rádio que eu ouvia, que era a Rádio Vida, que é uma rádio evangélica, né? E eu ouvia bastante aquela rádio com músicas, assim, evangélicas. E aí minha tia tinha dado um DVD para mim do Grande Conflito, né? Que aí ela deixou lá, eu tinha 17 anos quando ela me deu esse DVD. Ficou lá mofando, nem tinha um para aquele DVD. Só sei que com 19 anos, passou 2 anos aquele DVD lá na estante, eu assisti, coloquei lá, falei, vou ver o que é isso aqui. E em uma semana, são mais ou menos 28 estudos, e demora esses estudos, mas em uma semana eu comi aquele DVD. E eu ficava olhando assim, e ele falando, e ele chega mais perto, né, que ele realmente, parece que tá falando com você mesmo. Eu falava assim, eu vou ficar sentada aqui, ele não vai mandar eu levantar, porque isso não existe não. E ele falava assim, eu vou sentar aqui e vou esperar você levantar. E falava assim, sabe? Eu falei, meu Deus, não é possível, o senhor só está falando comigo. E aí eu ficava emocionada e continuava fazendo os estudos. No final dos estudos, eu já estava convicta que, eu não sei, Wagner, parece que tudo que eu aprendi ali, quem me ensinou foi a voz que eu ouvia no passado.
Aí Eu você comecei, conectou. fiz esse link, assim, sabe? Meu Deus, porque a voz que eu estava sentindo assim, vai lá, filha, continua estudando, continua. Era a mesma voz que eu ouvia, meu Deus, eu fico até arrepiada. E realmente eu vi que era Jesus e ele nunca me desamparou naquele momento, né? Que eu me sentia triste. Ai, eu vou chorar. Aquele momento que eu me sentia triste, sozinha, tipo, cadê minha mãe aqui para me proteger, meu pai? Mas Jesus estava lá e eu tenho certeza que ele sofreu cada abuso que eu sofri. Sofreu junto comigo. E aí ele um dia fala assim, filha, sou eu tô aqui, me revelei a você, eu quero que você fique perto de mim e não saia nunca mais. E até hoje, gente, ele é meu pai do céu, eu não abandonei ele por nada. O que ele significa na sua vida hoje? Tudo, Wagner. Ele é tudo para mim, literalmente. Eu não tive um pai assim que me mostrasse o caminho que eu devia seguir, um pai amoroso que me desse carinho, que me desse amor. E tudo isso eu sinto de Deus, através de anjos que Ele coloca na minha vida, através de amigos, né, através de algum familiar, principalmente amigos, né, que eu tenho. A minha vivência vai mostrando que amigo muitas das vezes é mais chegado que um irmão. E Jesus, ele se revela a mim através dos meus amigos, que são, assim, a minha base para eu tentar seguir em frente. Muito bom. Mima, parabéns pela força que você tem. Porque não é fácil estar aqui na televisão e não é a primeira vez que você conta essa história. Já contou algumas vezes. Eu tenho certeza que não é fácil revisitar esse momento, esses momentos difíceis que você passou. Mas é como você mesma diz, é através da tua história, através do seu testemunho, que você pode reforçar como Deus é importante na sua vida hoje. E isso é excelente para quem acompanha a gente, mas também é um alerta para que outras crianças talvez não sofram a mesma coisa que você sofreu. Então, Exatamente. parabéns pela sua força, que Deus continue te abençoando e que essa vida que você tem de mãos dadas com Jesus, ele já estava de mãos dadas com você há muito tempo, mas você não conhecia muito bem quem era, né, que estava te oferecendo conforto. Hoje você sabe e que você nunca possa se separar dele. Muito obrigado por ter estado aqui com a gente e repartido a sua história. Obrigada.